Cerrado é nossa vida, né? De lá que a gente tem o nosso território, o sagrado, os nossos alimentos tradicionais. Nela está a nossa resistência, nossa medicina tradicional, né? Cerrado é bioma onde nasce água potável. São as nascentes, são berços da água potável. E a gente depende do cerrado. O cerrado para nós tem um valor incalculável, né? Bom, o Cerrado, né, é o berço das águas, é o pulmão do planeta, né? É um bioma que é uma farmácia natural, né? Desse bioma que a gente consegue cuidar, né? Ter esse cuidado, a gente cuidando da terra e a terra também cuidando de nós. Então, o bioma cerrado para a gente é essa farmácia natural, é dele que a gente tira nossos remédios, tudo que a gente precisa, a gente planta, a gente colhe e o próprio bioma também dá isso para a gente. Então, para nós, o bioma cerrado é a essência de tudo para a gente, né? No nosso território. E o pessoal olha o cerrado, olha aquelas matas baixos, árvores tortos, parece seca, né? Parece que não tem utilidade, não tem uso, né? Não serve para nada. E nela tem nossos riachos, nossos córregos, nossos rios. Nela a gente tem nossas caças, né? A gente tem nossas pescas, não é suficiente, é escassez, né? E a gente luta para ela permanecer, né? Porque isso é a sobrevivência do povo. E a gente precisa que o cerrado seja reconhecido, né? Também, e seja valorizado, né? Preservado, né? Conservar ela, porque nós dependemos do cerrado, né? Sem o cerrado, se nós perder o cerrado, nós não tem mais, né, rituais, cultura, né? Porque tudo a gente extrai dela. É alarmante a situação que o nosso bioma vem vivendo. A gente enfrenta empreendimento de plantio de soja, de eucalipto, de cana-de-açúcar, construção de barragem, a gente tem ferrovia norte e sul. Eu sei muito bem que eu moro na base, eu moro na aldeia, nós somos tudo cercados de soja, de cana, desmatamento é muito grande, esquenta mais o sol, a chuva está descontrole, que desmatamento lá não é pequena não, é muito grande. E hoje em dia está sendo muito difícil, tanto para nós indígenas ali de Pareci, por conta da aproximação de muitos, vamos dizer, umas fazendas rodeadas ali perto da gente. Isso acaba gerindo muito uma água não de muita qualidade. Essa relação nossa hoje com o agronegócio ela é bem complicada, porque ao redor de todo o território hoje se tornou fazenda. A gente é um povo que Xacriabá vem dos bons de remos e hoje a gente não tem mais esse acesso ao rio por conta disso. Que os grandes fazendeiros foram empurrando a gente mais para a região que é mais pedras, mais montanhosa, e hoje a gente não tem mais esse acesso ao rio por conta disso, né? Então a gente costuma dizer que a gente é órfão de pai. A gente tem a mãe terra, mas não tem mais o rio. Faz uns 10 anos que eu venho acompanhando que um dos rios secou, que é o rio principal, que nasce, fica 8 quilômetros da aldeia São José, que secou. Ano passado também teve a maior seca registrada do outro lado do Rio Javaia. E onde secou muito, onde morreram muitos peixes também. E recentemente foi diagnosticado o uso indevido de agrotóxicos em torno do território Cricati, que ninguém não está comentando. Quando ele joga o agrotóxico com avião, passa bem em cima da aldeia. Isso é muito triste para nós, dá muito coceira,
a água fica contaminada. Aí, de primeira, a gente não vê a doença, e agora estão vendo, aqueles coceiras, as crianças ficam se coçando por causa da água, que não é bem tratada. Lá na nossa região, em Mato Grosso do Sul, as monoculturas extensivas, elas crescem cada vez mais e isso afeta diretamente as comunidades indígenas e o bioma cerrado, principalmente, porque os pesticidas utilizados dentro dessas grandes monoculturas, eles vão para os rios, para o ar, e acaba contaminando a água. E de tempo para cá tem acontecido muitas queimadas, tipo muitas mesmo. Ano passado mesmo teve o maior índice de queimada dentro do nosso território. O desmatamento, matando a natureza, matando os bichos que querem viver, paca, catitu, que a gente não vê mais a é só acabando tudo. Porque não é uma política voltada para o Cerrado, mas é Amazonas, mas é outros biomas. Enquanto isso, o Cerrado está sendo devastado, né? Então são grandes projetos que estão nela também, né? O Matopiba, né? O PAC 2 também. E a nossa região é onde é a concentração de grandes projetos, né? Muitos projetos, né, concentrados ali, hidrovia, hidrelétrica, né? Então são coisas que a gente vê que não é compatível com a gente, uma ameaça, né, sobre a soberania desses povos que moram no Cerrado. Como é que vai viver desse jeito? Fica muito triste, o Cerrado fica triste, a mãe natureza fica triste. Infelizmente, o Cerrado não tem essa proteção. E a gente precisava que tenha uma organização que organize e que fale sobre o Cerrado. E a gente criou a Mopic. Que ela é uma mobilização povos indígenas do Cerrado. O trabalho, a importância do Mopic é defender o povo indígena do Cerrado. Quando ela nasceu nasceu de uma necessidade, porque não tinha uma atenção, né, para o Cerrado. Então, os líderes, né, do Cerrado, né, teve essa ideia de criar, né, a Mopic para poder também expor, né, seus problemas, né, também trazer, né, suas práticas, né, para ser conhecido, né. Então, com essas ameaças, né, com essa negação de direito, né, pelo Estado, então a gente criou a Mopic para também, né, representar no povo do Cerrado, né. É de grande importância e urgência trazer essas demandas que o nosso bioma vem sofrendo cada vez mais de uma forma alarmante, muito rápida. Porque eu acho que o Cerrado hoje ele fica muito invisibilizado. O Cerrado ele tem muito, ele dá muito para o planeta e não tem o reconhecimento do que ele é, né? Os financiadores, os que lutam, os que querem defender, eles têm o foco mais forte na Amazônia brasileira, né? E esquece do Cerrado, né? Numa das falas de uma liderança, ele diz assim: o Cerrado e a floresta, eles são irmãos, como a gente. Os irmãos, eles precisam um do outro para ter apoio, para ter fortalecimento. Então, o bioma do Cerrado e Amazônia, elas são irmãos, eles precisam um do outro para permanecer. E se o Cerrado desaparecer? A gente sem pulmão, a gente não tem vida, né? Não tem ar. E se o Cerrado desaparecer, consequentemente, todos os outros biomas também vão desaparecer. Porque não vai ter ar para respirar, não vai ter água para poder
espalhar, né, dentro dos outros territórios, digamos assim, o sangue, né? Porque a água, ela é vida, ela consegue levar a vida para vários outros lugares. E nós, indígenas do Cerrado, a gente tem essa luta, a gente tem esse desejo de estar defendendo o Cerrado para ela permanecer, e a gente que faz parte do Cerrado, que nós somos humanos que vivem no Cerrado, a gente precisa defender, porque se ela acabar, a gente vai acabar junto. Nós, como Juventude Terena e agentes ambientais, eu faço parte dos agentes ambientais terenas, a gente tem esse dever de continuar e trazer mais pessoas para essa tentativa de minimizar esses grandes impactos que o Cerrado e os nossos territórios vêm vivendo cada vez mais. A gente preocupa muito com o nosso Cerrado, é o espaço onde a gente encontra cura, é o espaço onde a gente encontra conexão, é o espaço onde a gente está interligado, né? Estou plantando água no Cerrado, enquanto grandes empreendimentos utilizam água para irrigar soja, eu estou plantando água para manter água no Cerrado, plantando água através de uma árvore. Vamos